como nunca mais atrasar o pagamento de uma conta ou saber o dia que você vai receber o seu salário. Para aprender? Bora lá! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da UTM Treinamentos e hoje a gente vai criar uma planilha como essa aqui de lembrete de pagamento e de salário. Olha só a estrutura dessa planilha. A gente tem todos os dias desse ano, mas vamos colocar agora para 2022 então para atualizar. E a gente pega essa data e arrasta para baixo até o último dia. Repara que ele vai substituir todos os 2021 para 2022. Então a gente tem lá o mês do primeiro até o último dia. A gente vai colocar aqui do lado algumas funções que vão colocar o dia da semana, depois um lembrete de pagamento dessas duas contas, por exemplo, e você pode colocar para quantas contas você quiser, e uma de salário que recebe de 15 em 15 dias. Aqui é dia 5 e dia 20. Olha só, a cada 15 dias a pessoa consegue receber esse salário. Como vai funcionar para fazer a função que retorna o dia da semana? Porque dia 1/1 de 2022 é qual dia? Para não ter que abrir o calendário, a gente faz essa estrutura. Igual texto. Dá 2 cliques na função de texto e ele vai pedir 2 argumentos. Qual é o valor? Onde está essa célula que contém a data? No caso é a célula anterior, a célula B6. Ponto e vírgula. Qual é o formato que você quer transformar isso em texto? A gente vai querer dia da semana e a gente vai querer domingo, segunda, terça, o nome completo. Então a gente abre aspas e coloca 4 vezes a letra D. D. Essa é a estrutura padrão para o Excel colocar isso dia da semana. A gente fecha aspas e fecha parênteses da função texto. Olha como vai ficar. Excel pega B6, que é que contém a data, e transforma em dia da semana com o nome completo. Tá bom, vamos lá, dá Enter. E ele vai colocar aqui o primeiro dia do ano, é um sábado. A gente pode dar 2 cliques nesse ponto de cópia e ele vai arrastar isso para todos os dias até o final. Olha só, o ano de 2022 vai acabar também num sábado. Logo, o Natal, vamos ver que dia? Natal aqui, ó, domingo. Pode conferir no seu calendário. Vamos subir para continuar a conta aqui. O cartão de crédito, um exemplo aqui é que o pagamento dele é realizado dia 3. Todo dia 3 desse mês, a gente precisa ter um lembrete de pagamento. Então, a gente começa com uma função C. O que vai acontecer? Qual a estrutura aqui? Se esse dia do mês for o dia 3, então eu quero que ele coloque o lembrete. E se não, eu não quero nada. Olha a estrutura. Igual C e abre parênteses. Qual é o nosso teste? Qual é a nossa análise? A gente quer saber se o dia, então escreve a função dia, abre parênteses. Qual dia? Do nosso primeiro dia do ano aqui. Maurício, esse dia não é o dia 3. Não tem problema, porque ao arrastar para baixo, ele vai fazer essa análise todos os 365 dias. Então, se esse dia que está na primeira célula, e aí fecha parênteses da função dia, então, ó, se esse dia for qual? Igual a 3. Se isso for uma verdade, então, o nosso então é um ponto e vírgula. Bom, se for dia 3, a gente vai querer pagar essa conta. Então, a gente abre aspas para escrever um texto e coloca pagar fatura e fecha aspas. Se não for uma verdade, Maurício, for dia 1, dia 2, dia 4, a gente coloca um ponto e vírgula de novo para iniciar argumento se for falso. E o que a gente vai querer? Nada. E o nada no Excel na função C é aspas, aspas. E fecha parênteses. Olha como vai ficar a estrutura. Se o dia da data anterior for 3, então dia 3 do mês, pagar fatura. Se não, nada. A gente dá Enter. Não retornou nada, porque é dia 1º. Na hora que a gente arrasta para baixo, ele já aparece que dia 3 tem que pagar uma fatura. E aí a gente arrasta até o final da nossa planilha. Nesse caso, não funciona 2 cliques, porque eu tenho uma coluna em branco no meio. Se você não tiver essa coluna em branco, pode usar normalmente. A mesma coisa vai funcionar na escola, que é dia 10 agora. Vamos fazer a mesma regra, até bom para treinar. Se o quê?
a função dia, abre parênteses. De qual data? Sempre da primeira. A gente faz análise sempre na mesma linha. Se essa função tiver o resultado igual a agora dia 10, que é o da escola, o que a gente vai querer? Então, a gente abre aspas e coloca pagar escola. Fecha aspas. Se não, nada. Repara que o então e o se não sempre são os ponto e vírgula que a gente coloca aqui na função. A gente vai lá, dá Enter. Não deu nada porque é dia 1º, arrasta para baixo. E a gente vai ter a mesma estrutura, agora sempre no dia 10 daquele mês. Então a gente abre o arquivo todos os dias e vê qual dia é hoje e vê o que tem que fazer. E agora vamos fazer uma outra conta para finalizar essa análise em que a gente recebe o salário dia 5 e dia 20. A gente tem dois valores para colocar o mesmo lembrete, ou dia 5 ou dia 20. Então a gente vai ter que usar uma outra função em que a gente coloca um argumento novo na função C. Olha a regra. C, o que a gente quer? Tem que ser dia 5 ou dia 20. Qualquer um dos dois dias vai ter que colocar a palavra receber salário, a frase receber salário. Então a gente vai abrir uma função ou aqui. Se ou o quê? A função dia aparece de novo. Olha como tá legal aqui. Então se um dia ou outro, mas qual dia vai ser esse? Da primeira data. Fecha parênteses da função dia. Então, se esse dia da primeira data for igual a 5, que é o primeiro dia do salário, ponto e vírgula. Eu vou fazer uma outra análise. Para eu fazer duas análises dentro da função C, a gente tem que usar a função ou. E aí a gente coloca, qual o outro dia que a gente recebe? Ah, o outro dia é dia 20. Então, a gente coloca dia, abre parênteses. Clica na mesma data, porque essa sempre vai ser a nossa validação, e agora for igual a 20. Olha como o Excel está entendendo isso. Se o dia de B6 da primeira data for 5, ou o dia de B6, que é a primeira data, for 20, eu acabei a análise aqui, a gente fecha parênteses. Então essa análise agora é muito maior, ou dia 5 ou dia 20. Se isso for uma verdade, um dos dois dias, o que a gente vai querer colocar? Então, abre aspas e coloca receber salário. Se não, nada. A mesma coisa, só que agora a gente abre novas possibilidades. A gente separou crédito escola para mostrar que é possível, mas a gente pode colocar numa lista única, assim, pagar conta, pagar conta, pagar conta. Isso serve para quem trabalha com postagem. Ah, posta, por exemplo, todo dia 1 alguma coisa, todo dia 5 alguma coisa, todo dia 10 alguma coisa. Ah, eu tenho que chamar alguma pessoa para trabalhar em casa todo dia 20. A gente coloca todos esses lembretes agora baseados no dia do mês. Vamos ver se deu certo? Dá Enter. Não apareceu nada que é dia 1. Quando a gente arrastar para baixo até o final, a gente agora tem essa função, colocando tanto dia 20 como dia 5. Então, utilize o conhecimento que a gente teve aqui nessa planilha para usar a função C, a função dia, a função ou. Pega esse vídeo e vê várias vezes para ficar isso tudo muito claro, porque algumas funções são bem técnicas, mas quando você colocar isso em prática, vai ficar realmente muito mais fácil ter um controle geral de tudo isso. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente consegue tirar isso e no tempo recorde a gente responde, já fica aqui aberto para responder para vocês. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal, a gente tem muito conteúdo bom. Se você está vendo esse vídeo em dezembro de 2021, já corre e clica aqui no card para ver o vídeo da Mega Sena e acompanhar quais foram os 6 números mais sorteados na história da Mega Sena. Vai saber se isso dá uma sorte para você, né? Tá certo? Segue a gente também no Instagram e acompanha o nosso site, que lá tem blog, tem um monte de notícias legais para você ficar inteirado sobre as coisas que acontecem na UTM. Espero você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.